Olá a todos e a todas, veremos agora a resolução da prova do Enem, Ciências Humanas e suas tecnologias, questões de 10 a 17. Vamos lá, meus queridos. Bom, nesta videoaula, veremos então a importância de analisar o todo em relação às ciências humanas. Nós aqui temos uma relação muito próxima com todas as áreas humanas. Então, geografia, história, um pouco de economia, um pouco de relações fitogeográficas, história brasileira e mundial. Vamos lá! Vamos começar então analisando também cientificamente alguns contextos importantes. Bom, na primeira questão, questão de número 10, vocês podem ver, o Enem, então, ele, na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, só lembrando aqui, quem quiser ter mais informações sobre o nosso cursinho, www.teravestibulares.com.br e Rodrigo Berhart, meu site, e no e-mail rodrigosoma, 2 M's, @hotmail.com. Você tem então acesso a informações sobre o Enem e mais de 1000 videoaulas feitas por Rodrigo Berhart, que vos fala. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Que maravilha! Tudo sobre o Enem com Rodrigo Berhart. Bom, aqui vemos então um fenômeno muito conhecido, chamado chuva ácida. Vocês já ouviram falar já? Acho que já, né? A chuva ácida é um fenômeno que ocorre quando há grande liberação de CO2, de ácido nítrico, ácido sulfúrico, por liberação de queima de combustíveis fósseis, normalmente. Então, o assunto dessa aula é chuva ácida, né, professor? Maravilha. Ácida, porque vai ter ácido misturado com a água. Então, o que acontece na chuva ácida, professor? Normalmente, em termoelétricas, as termoelétricas queimam gás, carvão, etc., e liberam grande fuligem. Esta fuligem se mistura com a água, formando o ácido sulfúrico, H2SO4, o famoso ácido sulfúrico. O ácido nítrico vai se formar com a mistura de água também. Então, o óxido nítrico vai se misturar com a água, formando um ácido, chamado ácido nítrico. A queda de partículas, precipitação seca, vai liberar então um precipitado que vai secar as folhas. Depois o vapor de água então se mistura, a emissão normalmente é de dióxido de enxofre e óxido de azoto. O óxido de azoto é o NO, os NOx. E o dióxido de enxofre é o SOx. O que é o X? O X pode ser 2, 3, então um dióxido de nitrogênio, um trióxido de nitrogênio. No enxofre, você pode ter um dióxido de óxido, 2 óxidos de enxofre, um trióxido de enxofre e um tetróxido de enxofre. Misturado com a água, vai formar os ácidos que vão corroer as folhas e os caules. Então, essa neve ácida, essa chuva ácida, vai corroer, então, vai causar problemas na vida aquática. Água do degelo ácida vai causar, então, uma enchente ácida, toxicidade pelo alumínio e danos nos vegetais, principalmente nas folhas e caules. Os caules também serão afetados, mas as folhas, porque vão entrar em contato com a chuva, com a neve, em regiões frias, por exemplo. Vamos sair um pouco do Brasil, às vezes é bom a gente ver outras realidades. Aqui no caso, na República Tcheca, desculpe minha letra, na República Tcheca, ou se escreve só assim, né? República Tcheca,
você tem então aqui uma queima de folhas dessas árvores por grande quantidade de termoelétricas que existem na Europa, na Alemanha, por exemplo. Nesses países todos. Aqui uma estátua de mármore que ela é corroída, transforma-se em calcário que é poroso e depois começa a chuva lavar isso e destrói, no caso, a estátua. Essas estátuas de mármore vão se transformar em calcário, então elas vão ser corroídas pelo ácido. Qual ácido mesmo? Ácido sulfúrico, ácido nítrico. Tá bom? Maravilha. Bom, aqui na Alemanha, em Erzgebirge, você vê também efeitos da chuva ácida nas folhas, nas folhagens. Veja como essas folhas sumiram. Ó. Por quê? Ao cair a chuva aqui, a chuva vai corroer essa folha e vai destruir a folha. Grande impacto ambiental. Então, como que a gente pode diminuir isso? Diminuindo o uso de termoelétricas. Então, grande impacto ambiental, certo? Esse impacto ambiental vai causar então o quê? Basicamente a redução de folhas de árvores, é ou não é? Por quê? Vai ocorrer então a queima dessas folhas, como vocês viram nas fotos. Ficou muito fácil, né? Com a foto que não tinha na prova, às vezes falaram que afeta as folhas. Então, o ciclo da água vai ocorrer uma modificação, um aumento da acidez, que está ligada normalmente ao quê? Ao ácido nítrico e ao ácido sulfúrico, que esse componente ácido aqui, o hidrogênio, ele vai causar então maior acidez, maior concentração de H+, e por consequência, a maior acidez dos elementos químicos aqui representados. Tudo bem? Então aqui no caso, a redução da flora. Então a gente vai ter então uma redução das folhas. Elevação das marés? Não, aí é efeito mudança climática. Erosão das encostas? Não, aí é processo de erosão por chuva, por lixiviação. Laterização do solo? Também não. Perda de matéria inorgânica do solo. Fragmentação das rochas? Sim, mas não é o caso. Aqui a gente está analisando os vegetais. Especificamente, aqui foi dado ênfase. Por quê? Vamos ler a questão. No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais. A consequência direta desse problema está na redução da flora. Toda cidade, então, altamente industrializada vai ter uma queda na flora, ou seja, nos vegetais. Vegetação. Então, se essa cidade não tem quantidade de vento adequado para levar essa poluição para fora, se essa cidade ela concentra os gases, ocorre uma concentração de gases que vai gerar uma maior acidez da água, possivelmente esta água será captada pelas plantas ou entrará em contato direto através da neve, da chuva. E no caso mais chuva, né, no Brasil, neve no sul do Brasil, e nos países temperados, neve nos períodos de inverno e chuva ácida, líquida no verão, primavera, etc. Tudo bem? Maravilha. Continuamos então com a análise do Enem. Agora veremos um pouco sobre energia eólica. Agora a questão 11. Então, só lembrando, a questão 10, resposta A. A questão 11, meus queridos e minhas queridas, veremos então aqui a energia eólica, que é a energia, os ventos movem essas pás que geram energia elétrica, que vai para as casas. Então, o vento é transformado, a energia do vento vai mover as pás e vai gerar então a energia elétrica. A grosso modo é isso. Depois a gente vai ver numa aula de física, mais aprofundadamente, quais são os segredos para a criação da energia elétrica.
Bom, aqui no caso, o que a gente pode ver, energia elétrica, a gente vai ler essa questão então para vocês responderem, e nós respondermos juntos. Vamos lá. Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos, no sudeste da Bahia. Complexo eólico Alto Sertão 2014 terá capacidade para gerar 375 megawatts. Watts é uma medida de potência, tá? Seria também lida dessa forma, ó, 375 vezes 10 a sexta watts, certo? Isso é importante vocês saberem. Bom, total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Nada mal, né? Quase Salvador inteira. Salvador é muito grande hoje, mas já ajuda muito no estado, no interior. A opção tecnológica, retratada na notícia, proporciona a seguinte consequência. Então, veja lá. Seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. Redução da utilização elétrica? Não. Não, porque vai gerar energia elétrica. Ampliação do uso de bioenergético? Não, aqui não é energia da vida, aqui é energia que vem dos ventos. Os ventos vão soprar aqui e vão girar essas turbinas. Normalmente as pás estão formando então um triângulo equilátero, tá? Então, quando você vê então um gerador, um aerogerador, e o vento vai bater e girar, dependendo lá do vento, o sentido exato e tal, vai gerar no sentido horário ou anti-horário, dependendo do caso, vai girar essa turbina e vai gerar então uma energia cinética que vai se transformar então, vai modular, ela vai criar uma variação magnética dentro lá do gerador e vai gerar energia elétrica por indução eletromagnética. Bom, isso a gente vai ver em física. A C, expansão das fontes renováveis. Como o vento é uma fonte renovável, a resposta é a letra C. E D, contenção da demanda urbana industrial. Não, o pessoal vai continuar gastando energia, vai aumentar, a economia de um país aumenta. Nossas pás vão aumentar. Tendência é uma energia limpa, tirando o barulho. Quais são os impactos? O único impacto é o ruído. O mais importante, impacto ambiental, o IA, impacto ambiental. O mais importante é o ruído, tá? Impacto ambiental. Mais uma vez eu peço desculpa, porque hoje meu computador está causando uma instabilidade aqui na minha caneta. Bom, o ruído é o pior deles e mortalidade de aves. Muitas aves podem sofrer então impacto, por isso que é necessário uma pintura especial ou algo que sinalize para as aves, tá? Elas não se chocarem com as pás. Intensificação da demanda geotérmica, nada a ver, energia eólica não tem nada a ver com energia geotérmica. Só para vocês saberem, energia eólica, o nome eólica vem de Eolos, que é o deus grego do vento. Aí sim, hein, professor? É o deus grego do vento. Deus Eolos, tá? Criador dos ventos. Então aí na mitologia grega vem o nome. Então é C. Tá bom? Maravilha. O Brasil está aumentando o seu parque eólico, assim que a gente fala, né? O parque eólico. Aumentando então a capacidade de gerar energia elétrica. Claro, o Brasil, principalmente na região Nordeste, tem mais ventos. O Brasil tem alta capacidade de geração de energia eólica. Vou te dizer mais, o Brasil pode gerar até 1/3 da sua energia com energia eólica e acoplada a solar ainda nas regiões próximas do Nordeste, que tem muito sol. Podemos aumentar muito a nossa matriz de energia limpa. Aí, vamos usar a cabeça. Só hidrelétrica não dá mais. O Brasil tem um parque já muito bem. A região norte ainda tem grande capacidade de gerar energia elétrica, hidroelétrica, mas
Nos outros lugares não mais. A questão 12, vamos a ela. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo tampouco por uma guerra civil, como foi nos Estados Unidos. E lá a escravidão gerou a guerra. Lá poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento, e não em fazendas, ou em quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Joaquim Nabuco, abolicionista, 1883. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, São Paulo, Publifolha 2000, datado. No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual, o texto do Joaquim Nabuco tem uma postura moderada em relação aos rumos do processo abolicionista no Brasil. É no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e nas praças. Eles não querem revolução. Então, o autor defende que o fim da escravidão aconteça na via legal, legislativa, concessão das elites, e não por participação popular, por uma revolução. Então, o que o Joaquim Nabuco fala é que o parlamento brasileiro quer evitar uma revolução popular. E não é isso que eles querem. Então, não é por meio da Revolução Popular, e sim de forma legal. De forma legal. Legal aqui no caso quer dizer perante as leis. E concessão das elites agrárias. Quem são as elites agrárias? São os donos de grandes terras, fazendeiros. Muitos deles viraram presidentes da República depois. Bom, o texto de Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão. Então, copiava o modelo haitiano de emancipação negra? Não. Lá os negros se revoltaram, a população negra haitiana, e foi a primeira revolta e formaram um país. Infelizmente lá tem muito problema, né? B. Incentivava a conquista de alforrias. Alforria quer dizer a liberação dos negros por decreto do fazendeiro ou do governo, por meio de ações judiciais. Também não. E C. Optava pela via legalista, legalista, de libertação. E aí ocorreu em 1888, com muita pressão, Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, ela cria a Lei Áurea, a famosa Lei Áurea. Lei Áurea. Tá? Nessa lei, ela vai liberar todos os escravos do Brasil. Em compensação, olha aí o que acontece. Sem dar terras aos escravos, o que aconteceu? Pobreza. Olha a burrice, gente. Por isso que tem problema social no Brasil até hoje. Claro que não é só os negros que têm problema social. Várias outras etnias, os próprios brancos estão em favelas, porque se misturaram com os negros também e houve uma miscigenação no Brasil. O mulato, as misturas de raça, enfim. As belas misturas que eu adoro. O Brasil é um país maravilhoso. Que eu amo. Bom, mas o que eu queria dizer para vocês é que esses bolsões de pobreza que a gente vê hoje são produtos, principalmente no Sudeste, depois das ingerências dos governadores, dos presidentes, que não geraram no Brasil, corrupção, né? As cleptocracias, que é a democracia torta do Brasil, com corrupção. Quando a Lei Áurea foi instituída, eles não tinham terras. E formaram as primeiras favelas. Aí que começa a favela, pessoal. Então é muito interessante a gente aprender isso. O Dom Pedro, a filha, já estavam meio fora da realidade do Brasil.
O Brasil precisava de terras, como foram distribuídas nos Estados Unidos. Isso não ocorreu no Brasil. Aí foi feita a maior cagada, desculpe a palavra, gente, a maior burrice, que foi liberar os escravos, que já eram para ter sido liberados, nunca ter sido escravizados, mas enfim, ocorreu isso. Mas eram para ter sido divididas as terras eram para ser divididas, o Brasil tinha muita terra para ser dividida. Esse foi o grande problema social gerado a partir daí. Bom, de maneira geral, a gente vai continuar aqui. Vimos então que a resposta é letra C. Priorizava a negociação em torno das indenizações dos senhores? Não. E. Antecipava a libertação paternalista dos cativos? Também não. Bom, a questão 13. Questão 13. Tenho 44 anos, presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder. Mas a tendência para eles tornarem as coisas ainda piores para os seus semelhantes. A Ross, na Máquina do Tempo, época 2013, 28 de janeiro de 2013. Bom, a dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária... Então vamos ver aqui. No texto, as condições são polêmicas, questões polêmicas, né? Marcaram os últimos 100 anos. Os direitos das mulheres, igualdade étnica, as rivalidades religiosas, as conquistas do meio do trabalho. Dentre esses também a orientação sexual. Então essa questão ela vai falar da orientação sexual. Tá? Que é obrigatório da prova. Gays, lésbicas e simpatizantes. Então a luta contra o preconceito vai ocupar hoje então espaços sociais, no mercado de trabalho, os cargos políticos, bem como os planos ideológicos e jurídicos. Não sem as resistências sociais, como ocorre hoje na Rússia, por exemplo. O presidente Vladimir Putin, e agora está tendo a Olimpíada de Inverno de Sochi 2014. Nesse momento, então, essa cidade ela se vangloria de não ter nenhum tipo de gays e lésbicas e simpatizantes. É uma posição pessoal. Eu estou sendo imparcial nessa aula, né? A sociedade vai progredindo. Eu acho que cada um faz o que quer e bem quer, seguindo a lei, né? Estando dentro da lei, não fazendo nada de errado, são considerados seres humanos normais como qualquer outro. Inclusive hoje estão podendo casar já nos Estados Unidos, em São Paulo, no Brasil todo, em vários estados, Rio de Janeiro. Eu acho que cada um tem sua orientação e a gente não deve julgá-la. Cada um na sua. Bom, eu sou hétero, com muito orgulho. Não vejo problema nenhum em a pessoa ser de outra orientação sexual. Cada um com seu orgulho. Acho que isso que é importante, né? Outra coisa importante, a dimensão política da transformação sugerida no texto teve condição necessária a... Só queria dizer que, com todo respeito a essa aula de hoje, respeito todas as orientações sexuais, não importa se as pessoas são gays ou não, ou héteros ou outra coisa, transexo, sei lá. Isso é uma coisa social que acontece na sociedade, uma variedade humana. Acho que só cria uma sociedade mais interessante, ela não é tão igual. Tá certo? Acho muito interessante. Bom, a questão A, ampliação da noção de cidadania. Exato. A orientação sexual, ela passa por esse fator. Ela vai ampliar a noção de cidadania. Ampliar a cidadania plena da pessoa, não importa se ela que cor que ela tenha, que orientação, o time que ela torce, a religião que ela tem a cidadania. Então, aumento da cidadania, da plena cidadania. Para alguns isso é um absurdo, para outros nem tantos, mas existe o respeito que devemos ter a todos. E está aí.
eu como professor também devo passar isso. Não importa se a pessoa tem orientação sexual que for, a gente tem que respeitar ela como pessoa. Isso é fundamental. Tá certo? Maravilha! As pessoas devem ser respeitadas sempre, da mesma forma. Somos iguais perante as leis e devemos ter o respeito de todos. E respeitar todos. Isso é fundamental. Se nós, principalmente aqui no Brasil, queremos chegar ao primeiro mundo, como é falado, devemos ter o maior respeito possível a todos os tipos de ideologias, enfim. Claro que tem os fundamentalismos, eu sou absolutamente contra. Tudo que é algo que vai gerar fanatismo, eu sou contra. Bom, é uma posição pessoal minha, né? Aqui, continuando, a gente vai ver mais uma questão de número 14. Vamos lá, vamos a ela. Bom, nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertiu. Então, nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire, que era um explorador que veio para o Brasil, interior do Brasil. E sob o disfarce do que se chamou a política dos governadores, em círculos concêntricos, esse sistema vem cumular no próprio poder central, que é o sol do nosso sistema. Prado, Retrato do Brasil, Rio de Janeiro, 1972. A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as primeiras décadas do século XX e fortaleceu A. Poder militar, B. Presidencialismo, C. Domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa, D. Intervenção nos estados autorizada pelas normas constitucionais, E. Isonomia do governo federal no tratamento das disputas locais. Isonomia e igualdade. Isso nunca ocorreu, né? Intervenção dos estados ocorreu, autorizado por normas, nem sempre. Presidencialismo com o objetivo de limitar o poder dos coronéis? Não. Os presidentes mantiveram os poderes dos coronéis. Poder militar, enquanto fiador da ordem econômica, aqui a gente está falando do poder. E domínio dos grupos regionais sobre a ordem federativa. Então a resposta vai ser isso: domínio de grupos regionais, normalmente oligarquias, grandes proprietários de terra, que tinham dinheiro, industriais, etc., mas normalmente latifundiários. Então uma tradição caracterizar então a república oligárquica. Essa é a tradição nossa aqui no Brasil, historiografia. Então, a república oligárquica. Você sabe o que é oligarquia? Oligarquia é o poder, oligo quer dizer pouco. Então, oligarquia, oligarquia. Arquia quer dizer poder. Então, poder na mão de poucos, certo? Oligarquia. Poder na mão de poucos. Poder na mão de poucos, certo? É isso que se chama oligarquia. Então, a república oligárquica, letra C. Caracterizou, então, basicamente o país de 1898 até 1930. Com a queda de Washington Luiz e a ascensão do Getúlio Vargas. Então, as oligarquias rurais, que eram os grandes proprietários de terras, oligarquias rurais, dominaram o país por 30 anos. E ainda tentaram dominar mais tempo ainda, né? Essas oligarquias rurais dominaram o país, tiveram poder econômico e aí passaram a ter o poder político. Bom, no final do século XIX, grandes sociedades carnavalescas alcançaram ampla popularidade entre os filões cariocas.
foliões, né? Foliões, desculpe. Tais sociedades cultivavam um pretensioso objetivo em relação à comemoração carnavalesca em si mesma, com seus desfiles de carros enfeitados pelas principais ruas da cidade. Pretendiam abolir do entrudo, brincadeira que consistia em jogar água nos foliões, né? Ou abolir o intrudo. O intrudo era uma bexiguinha de água e jogava na cara. Até hoje tem isso, né? Quantas vezes brinquei assim, né? Podia machucar. E outras práticas difundidas entre a população desde os tempos coloniais, substituindo-os por formas de diversão que consideravam mais civilizadas, inspiradas nos carnavais de Veneza. Contudo, ninguém parecia disposto a abrir mão de suas diversões para assistir ao carnaval das sociedades. O intrudo, na visão dos seus animados praticantes, poderia coexistir perfeitamente com os desfiles. Então, um jogava água no outro no meio dos desfiles. Então, os senhores da alegria, Pereira, né? As mulheres nas grandes sociedades carnavalescas cariocas em fins do século XIX. Em Cunha, carnavais e outras. Aí está escrito frestas, deve ser festas, né? Ensaios de história social da cultura Campinas Unicamp. Aí é um erro aí que depois vou mandar lá para o MEC. Bom, manifestações culturais como o carnaval também têm sua própria história. Sendo constantemente reinventadas ao longo do tempo, a atuação das grandes sociedades escrita no texto mostra que o carnaval representava um momento em que as distinções sociais eram deixadas de lado em nome da celebração. Também, mas aqui concebida pelas grandes sociedades menos civilizadas, devendo por isso ser abolidas, substituídas por desfiles de carros, né? Inspirados no Carnaval de Veneza. Revela assim um caráter elitista, a celebração popular ser superada, evidenciando o cenário de disputas sociais. Então, B. Aspirações cosmopolitas da elite impediam a realização das festas fora dos clubes? Não. C. Liberdades individuais eram extintas pelas regras das autoridades públicas? Não. D. Tradições populares se transformaram em matéria de disputas sociais? Exato. Aí, no caso, essa visão aí dessa questão, letra D. E E. Perseguições policiais. Não é isso, né? Tinha um caráter xenofóbico, ou seja, contra os estrangeiros, por repudiar tradições estrangeiras. Não. O carnaval veio de Veneza. Então, o próprio carnaval não começa no Brasil, não. Começa em Veneza. Na África também. Carnaval veneziano. Tá bom? Lá na Itália. Questão 16. Vamos ver então. Aí você vê uma charge. Haverá ainda quem resista à poderosa influência do Partido Mulherista? Uma pergunta e uma afirmação. Pederneiras, Revista da Semana, ano 35. 1934, setembro de 1934. Bom, só para a gente se situar aí, 34, Getúlio Vargas institui então uma coisa muito interessante, que então, a ascensão de Getúlio Vargas, que foi o presidente que mais governou o Brasil, né? Getúlio Vargas, com a Revolução de 30, a famosa Revolução de 30, ele era militar, deu um golpe de Estado e foi depois um ditador brasileiro, governou com mão de ferro. E ele teve algumas inovações no que se trata, por exemplo, em 1932, o governo provisório fez então um código eleitoral, que permitiu às mulheres votarem, em 1933. Então, em 1933, o voto feminino foi então outorgado, feminino, que foi uma grande revolução na época. Então os eleitores, aqui é um político, ó, tomando uma bronca das mulheres, tá vendo? Dos partidos mulheristas. Na imagem da década de 30, 1930, há uma crítica à conquista
de um dos direitos pelas mulheres relacionados com a redivisão do trabalho doméstico? Não, elas continuavam. Liberdade de orientação sexual, também não tinha ainda muita liberdade, né? C, garantia de equiparação salarial, ainda não, nem até hoje, né? D, infelizmente. D, aprovação do direito ao divórcio, nem não. E E, obtenção da participação eleitoral. É isso. A mulher, então, vota e aí ocorre, então, participação das mulheres na eleição. Então, participação mais do que merecida, né? Participação feminina na eleição. Uma coisa que quase ninguém analisa, falando modernamente, está na cara que o Brasil cresceu muito rápido, a partir dos anos 80, 90, depois dos anos 90, a mulher começou a ir para o ambiente de trabalho e o PIB do Brasil quase dobrou, mais do que dobrou. Então está muito claro que a mulher é fundamental, como o homem, os dois não podem parar de fazer as coisas, tudo. Devem ter todos os direitos sociais, mais do que qualquer coisa. Isso é uma coisa óbvia, né? Tem países que ainda não admitem isso. Alguns países não admitem a equiparação entre homem e mulher, principalmente os países muçulmanos. Bom, na questão 17, alguns, né, não todos. Questão 17, Dubai já tem permissão de trabalho e tudo mais, né? Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas, ao passo que a outra o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o, estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente e não o atrai, repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças, desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado. Árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso de tortura da flora agonizante. Euclides da Cunha, grande obra, né? Os Sertões, aí disponível em script. Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem aos aspectos biogeográficos, então, seres vivos e a geografia, presentes na composição da vegetação xerófila. Sim, né? Os cactos. Formação das florestas latifoliadas. Não, no Nordeste não tem. Você tem que lembrar que os sertões retratam o Nordeste. O nosso querido Nordeste. Belíssimo Nordeste. Tá? E não há lá folhas latifoliáceas. Só perto da costa. Transição para a mata de grande porte. Também não. Pequeno porte, esparçada, né? Adaptações à elevada salinidade, não muito. E homogeneização da cobertura perenniforme. Não, as folhas não são perenes, não duram o ano todo, elas caem. Tá? Elas caem. Bom, então vamos falar um pouco da resposta, que é letra A. Que coisa linda, caatinga, né? Caatinga vem do indígena, quer dizer mata branca. Vocês sabiam disso? Mata branca, porque ela fica seca, fica branca, esbranquiçada. Mata branca, aqui ainda está verde, mas ela fica esbranquiçada. Bom, aqui mostra então, aqui são duas coisas, os sertões vão revelar então a Guerra de Canudos. Esse aqui é Euclides da Cunha, tem uma caricatura dele, ele retrata a geografia do local, os cactos, o chique-chique da caatinga, muito conhecido, e fala da Guerra dos Canudos, mulheres e crianças, seguidoras de Antônio Conselheiro, presas durante os últimos dias de guerra. Aqui Antônio Conselheiro, que era um padre místico, queria criar o reino de Canudos, enfim,
criar um país, né? E aí foi massacrado pelas tropas militares no final do século XIX. E as tropas tomaram um pau inicialmente, tiveram que chamar outras tropas. Depois quase que mataram toda essa população, 30 mil pessoas. A Guerra dos Canudos aqui revelada num filme, que a Cláudia Abreu, né, no Guerra dos Canudos, quem quiser ver, vai no YouTube, dá uma olhada e depois tenta alugar o filme. Aqui Conselheiro, que vivia nessa região de Caatinga, a qual foi ligada essa questão. Então, vegetação xerófila, ou xerófita, quer dizer xeros, quer dizer seca, de região seca, tá? Região seca, por isso o nome, xerox, cópia a seco. Outra particularidade é que o Nordeste, essa região do Nordeste, toda essa região em laranja tem a região então de vegetação xerófila. Aqui o Mandacaru, mostrando suas flores belíssimas, né? Aqui uma foto de 1897, a Guerra de Canudos, mostrando como eram as casas de pau a pique, né? E aí os assentamentos esperando as tropas do exército. Aqui uma foto do exército, que as tropas, né? Os alojamentos. E as tropas mal preparadas do governo de Prudente de Moraes, que tomaram pau. Perderam inicialmente. Uma população paupérrima, pobre, que se rebelou contra o governo federal. Bom, por causas próprias. Finalizamos então essa videoaula, muito interessante, vários assuntos diferentes, né? Vimos desde a Guerra do Canudos, chuva ácida, vimos orientação sexual, vimos a oligarquia, a república oligarca, o carnaval, as suas situações sociais, o voto da mulher, vimos também a alforria dos negros, a Lei Áurea. O governo não queria que tivesse então uma revolução dos escravos, revolução popular. E aí vai crescente uso da energia eólica e como a gente pode os efeitos da chuva ácida nas folhas das árvores. Então, um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula múltipla, vários assuntos que eu adoro, que é a área de humanas, como outras. Eu adoro, né? Me divirto. Grande abraço para vocês. Leem bastante. Revisem essa aula, corram atrás na internet, leiam livros sobre esse assunto. Quem quiser ler o livro Euclides da Cunha, leia pelo menos uma parte ou leia o livro todo, muito interessante. Tchau, tchau, até a próxima aula. Só relembrando, a Guerra de Canudos ficou no fim do século XIX e início do século XX. Tchau, tchau, até a próxima aula.